Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 até o 14. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até a parte A do versículo 14, amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor venha falar de um modo claro e irrefutável ao nosso coração, em nome de Jesus. E tudo aquilo que se levantar para roubar essa palavra, tentar roubar essa palavra dos corações, nós já repreendemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus amados, nós estamos falando nesses dias, desde o domingo passado, a respeito da necessidade de transformação do povo de Deus, transformações efetivas, que é aquela santificação progressiva que cada um precisa dia a dia buscar, para que nós possamos receber, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, todas as vezes que nós estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos tendo da parte dele direções vivas para cada situação enfrentada por nós. Ontem nós falamos do fato de Deus ser aquele Deus que procura adoradores. Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem são os adoradores de Deus? São aqueles que, tendo seu coração regenerado pelo Espírito de Deus, sentem uma santa compulsão pelo Senhor, são apaixonados por Deus e descobriram de repente que o Senhor é a pessoa mais importante das suas vidas. Enquanto nós não enxergarmos Deus assim, Senhor, Tu és o maior amor da minha vida, muitas coisas vão ficar pendentes para nós. Amém? O Senhor precisa encher todos os espaços vazios do nosso coração. E a gente tem visto muitos servos de Deus com grandes demandas que se arrastam anos a fio, e o propósito do nosso coração é que o Senhor possa ministrar para nós saídas, respostas, vitórias, em nome de Jesus. Fechando essa série de palavras neste sentido, hoje nós recorremos a um texto que eu gosto particularmente, que esse texto que é a carta enviada por Deus através do profeta Jeremias aos cativos em Babilônia, ao povo de Deus cativo em Babilônia. E o texto lido, ele foi extraído exatamente desse contexto maior, e a finalidade desta carta
era alertar o povo de Deus a respeito dos falsos profetas que profetizavam segundo o coração do povo, diziam coisas que o povo queria ouvir, mas não trazia palavras de conserto, não trazia palavras de mudanças, e o povo continuava na mesma apostasia, o povo continuava nos mesmos caminhos tortos, e isso fez com que o cativeiro demorasse 70 anos. No livro de Naum, um outro profeta, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, o profeta traz uma revelação tremenda para o povo de Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Isso significa que nem sempre a tempestade ou os nossos cativeiros, eles são ruins em si mesmos. Amém? Muitas vezes essas tempestades e esses cativeiros pelos quais passamos faz parte daquela estranha pedagogia de Deus, para que nós aprendamos as grandes lições que o Senhor deseja nos ensinar, porque o Senhor não conserta aqueles que não são filhos. O Senhor só disciplina, o Senhor só conserta aqueles que são filhos. Amém? Amém. Nenhum mestre de Deus é tão eloquente quanto o sofrimento. O sofrimento, ele produz duas reações. Ou você corre para Deus, tendo o coração regenerado, você corre para Deus, e não tendo o coração regenerado, você corre de Deus. Muitas vezes o sofrimento é aquele termômetro para medir a fé, medir a nossa postura espiritual. E a gente tem visto muitos casos de muitas pessoas: não, fulano perdeu a salvação. Ele nunca teve. Porque aquele que teve o seu coração regenerado pelo Espírito de Deus, ele entende que ali naquela situação, naquela prova, naquela tribulação, naquela dor, naquela dificuldade, o Senhor tem algo a ensinar. Amém? Vivemos em um tempo em que é muito comum as pessoas buscarem os gurus da atualidade com suas profetadas, com os seus revelamentos, com o propósito de fazê-las fugir do sofrimento. É muito mais agradável você chegar para uma pessoa que está passando por uma dor, por um sofrimento, você dizer a ela: olha, você não merece isso. Isso que você está passando, isso é uma ação demoníaca para que você... Mas você vai sair disso logo. E não requer daquela pessoa mudança de vida. Mas não é isso que o Senhor deseja de nós. Amém? O resultado desse tipo de busca é sempre fracasso e decepção. O socorro de que precisamos, ele só vem efetivamente de Deus. Precisamos ficar espertos e não dar ouvidos aos profetas e sonhadores que se levantam como pedras de tropeço à vontade de Deus. Eu não estou dizendo que não creio em profetas, eu não estou dizendo que não creio naquelas pessoas que são instrumentos de Deus para nos trazer palavras da parte de Deus, para que nós consertemos os nossos caminhos tortos. O texto lido, e eu queria estimular vocês a lerem toda a carta, que é todo o capítulo. O texto lido, ele traz algumas revelações da parte de Deus quanto aos propósitos do Senhor para as tempestades da vida, as quais precisamos atravessar. Eu queria que você prestasse bastante atenção, que talvez hoje seja aquele dia em que essa palavra vai tocar profundamente o seu coração e vai apontar aquela saída que você precisa tanto. Amém? Em primeiro lugar, nós aprendemos logo no início do versículo 10 que a tempestade, a dificuldade, a tribulação tem prazo de validade, tem tempo para acabar. E o versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, quando
quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então vamos analisar um pouco o que é que o Senhor está querendo dizer aqui, qual o propósito de Deus para isso aqui. Enquanto o Senhor prepara a vitória, prepara também o nosso coração para recebê-la. Às vezes você vê um servo de Deus passando por um estreito tão estreito. Por que aquele servo está passando por isso? O Senhor tem propósito na vida daquele servo. Às vezes a gente imagina que o Senhor tem propósito nas outras vidas que estão ao redor daquela pessoa. Invariavelmente tem também. Mas o principal propósito é agir na vida daquele servo, daquela serva, de uma maneira especial. Enquanto não se cumprirem os dias determinados para que sejam consolidadas as mudanças em nossos corações, nada acontecerá. Ah, mas eu orei, eu fui na oração da causa impossível, eu coloquei meu papelzinho lá, eu clamei ao Senhor, eu fiz um jejum, eu roguei ao Senhor, mas as coisas não mudaram, porque as mudanças precisam acontecer primeiro dentro de nós. Esse tempo, de certa maneira, é determinado por nós. Como assim? Quanto mais nos endurecemos, mais a vitória será postergada. Não adianta os mestres da autoajuda ou os gurus tentarem dizer o contrário. Nem profeta, nem visionário, nem prognosticador. Propósito de Deus se cumpre. Deus é Deus. Amém? Amém. Vocês não parecem que ficaram muito entusiasmados com essa palavra, mas eu creio que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E quando o Senhor tem um propósito de mudança em nós, eu tenho repetido isso aqui várias vezes, o Senhor, Ele é implacável, Ele não desiste de você. Amém. Até que o seu coração amoleça, essa terra do seu coração amoleça, para que aquelas sementes plantadas por Ele, elas brotem. Às vezes eu tenho a impressão que a terra do nosso coração é como a terra do nosso sertão. Quem conhece a realidade da seca, da estiagem aqui no nosso Nordeste, sabe disso. O chão ele fica rachado, o chão ele fica como se tivesse passado um terremoto, o chão fica quebrado, a terra árida, seca, não dá nada. Em alguns lugares, em algumas localidades, nem a palma consegue resistir. Ela que é uma planta que armazena tanta água, mas quando o Senhor quer amolecer uma terra, Ele manda água, Ele manda tempestade. E do mesmo jeito que o Senhor faz com a terra física, Ele faz com a terra dos nossos corações. Às vezes a terra está ali seca, o Senhor está gotejando, mas o gotejamento do Senhor ainda não é suficiente. Ele faz aquele gotejamento amorosamente, mas ainda não é suficiente para que aquela terra do nosso coração amoleça. Ele manda uma tempestade, no instante amolece. E é interessante que quando nós vemos o dia seguinte de uma grande chuva no sertão, é impressionante porque já começa a brotar folhinhas de erva verde. Logo nós percebemos isso. E assim é também o coração do homem regenerado. Muitas vezes a gente se surpreende com algumas ações de homens de Deus, mulheres de Deus, que são convertidos, mas que ainda guardam muita coisa da velha vida, da velha natureza. Pode esperar que tempestade venha. Segunda revelação que nós encontramos no texto: só Deus conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Versículo 11, eu vou ler na linguagem da NVI, diz assim: porque sou eu
porque conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Quando pedimos algo ao Senhor, só Ele conhece o tempo e o modo de fazer o que desejamos. Agora, a ferramenta que Ele vai usar para quebrar o coração endurecido vai depender do material de que é feito esse coração. Alguns corações são quebrados com martelinho. É uma pedra pequena quebrada com martelo. Mas há outros que precisam de dinamite. Então o Senhor vai usar dinamite. Mas Ele não desiste da sua obra. Tudo concorrerá para o bem na vida do céu. Quando você ouvir alguém fazer uma queixa enorme, não sinta peninha dessa pessoa. Antes diga: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando naquela vida. Comece a orar pelaquela pessoa. Diga: Senhor, cumpre o teu propósito naquela situação, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar aquilo que desejamos. O cativeiro de Babilônia demorou 70 anos por causa da dureza do coração do povo. Não sei o tempo que Deus vai usar para lhe dar a vitória nessa situação que aflige a sua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele sabe fazer caminhos no meio das nossas tormentas. E Ele já está caminhando na sua direção, e grandes vitórias virão. Amoleça o coração, deixe Deus trabalhar, glorifique o Senhor, como nós dissemos ontem à noite. Agradeça por aquilo que está vindo, grande será a vitória, mas facilite as coisas para Deus, em nome de Jesus. Amém. Terceira revelação do texto: nenhuma oração fica sem resposta. Ao tempo de Deus, todas serão respondidas. Agora eu vou ler na linguagem da Revista e Atualizada, do versículo 12 ao 14, parte A do versículo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Então orareis e o Senhor vos ouvirá. Mas mude a rota. Preste atenção agora. O Senhor, Ele é especialista em aparar a lágrima de crente e receber as nossas orações, sobretudo aquelas que brotam de um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Na verdade, Ele sonda mentes e corações. Ele não se impressiona com as nossas exterioridades. A gente também tem falado exaustivamente sobre isso nesse lugar. Quanto tempo você ora, se você ora de manhã, se você ora de madrugada, se você jejua, se você não jejua, nada disso impressiona o Senhor, porque são exterioridades. O Senhor se impressiona com a sinceridade do seu coração. Você não pode perder de vista que o Senhor conhece as intenções do seu coração. A palavra ainda não lhe chegou à boca, o Senhor já conhece. Ele não olha nem se impressiona com as nossas performances espirituais, nem as nossas disciplinas espirituais, como o jejum, por exemplo. Tem um texto de Jeremias que eu gosto demais, Jeremias 58, 6 a 11, ele diz o seguinte: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo?
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor se importa com o que vê em nossos corações. Só quando Ele for buscado assim, com absoluta sinceridade e inteireza de coração, então Ele mudará as nossas circunstâncias. Aí eu volto para Naum, capítulo 1, versículo 7, ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O que é que esse texto nos ensina? Primeiro, as nossas tribulações, tempestades e dificuldades nesta vida têm prazo de validade, têm tempo para acabar. Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, Ele também nos habilitou para vencer cada uma das nossas dores e cada uma das nossas dificuldades. Segundo lugar, o tempo de duração de nossos cativeiros é o tempo de duração da nossa rebelião. A obediência nos capacita a receber o que está reservado para nós. Terceiro lugar, o Senhor é especialista em fazer caminhos nas piores tormentas que nos assolam, porque só Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. E em último lugar, nenhuma oração ficará sem resposta. Ao seu tempo, todas serão respondidas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.